Olá! Hoje a gente vai explorar a vida e a obra de uma figura, assim, fundamental, mas também um pouco controversa, né? Do início do cristianismo, Jerônimo. Temos aqui uma biografia bem completa para nos guiar. Olá! Sim, uma figura complexa e fascinante. O nosso papo aqui é tentar entender quem foi esse homem, por que ele é tão importante e, claro, essa conexão dele com a tradução da Bíblia que, nossa, moldou o Ocidente por séculos, a famosa Vulgata. Exato. É uma combinação interessante de erudição, sabe? Aquela coisa acadêmica rigorosa com uma vida ascética, assim, bem radical. Isso. Vamos desembrulhar isso então. Para começar, Jerônimo nasceu lá por 347, na Dalmácia, que hoje é a Croácia, né? E morreu em 420 em Belém. Uhum. E é interessante, ele é um dos grandes pais da Igreja Latina, mas nunca foi bispo. Ele era presbítero. Curioso isso, né? Mas mesmo assim, tá lá, entre os 4 grandes doutores da Igreja Latina. Forte. Sem dúvida. E ele vinha de família rica, teve uma educação, assim, de primeira em Roma, gramática, retórica, filosofia, tudo do bom e do melhor. Sim, e foi lá em Roma que ele se batizou, já adulto, né? E aí começou a se interessar por essa vida mais, digamos, de renúncia, o ascetismo. E é aí que a história dele dá uma virada bem interessante. Lá por 375, ele decide ir viver como eremita. Isso, no deserto de Calcis, perto de Antioquia. É uma mudança drástica, né? Imagina, um estudioso acostumado com Roma, de repente, no meio do deserto, passando privação. Mas o mais incrível é que ele foi lá aprender hebraico com o judeu convertido. Exato. E não só isso. Ele mantinha correspondência, tinha uma biblioteca ali no meio do nada. É impressionante a dedicação. Totalmente. E essa experiência no deserto foi, assim, crucial. Definiu muita coisa para ele. O domínio do hebraico, isso era raro, sabe? Deu a ele uma ferramenta única. Entendi. Então, quando ele voltou para Roma por um tempo e depois se mudou para Belém, lá por 386, ele estava preparado para o grande projeto da vida dele. A Vulgata. Exatamente. A tradução da Bíblia para o latim. Mas o ponto-chave aqui é como ele fez isso. Para o Antigo Testamento, ele não quis só revisar as traduções latinas que já existiam, que eram baseadas na Septuaginta, a versão grega. Certo, a versão comum na época. Isso. Ele bateu o pé que tinha que traduzir direto do hebraico original. Ele chamava isso de Hebraica Veritas, a verdade hebraica. Nossa, isso deve ter causado um rebuliço, né? Ir contra a Septuaginta, que muita gente via como inspirada divinamente. Total. Foi super revolucionário e gerou muita, mas muita resistência mesmo. Até de gente do peso de Agostinho, por exemplo. Agostinho também, uau! Ginta. Mas Jerônimo era firme. Ele argumentava que, para ter precisão, para ter autenticidade, tinha que ir na fonte hebraica. Faz sentido, essa busca pela fonte. Mas mostra também um lado mais combativo dele, talvez. Com certeza, ele não era só o erudito quieto no canto dele. Ele era um polemista, defendia as ideias dele com muita veemência. E falando em polêmica, teve também aquela fase em Roma, antes de ir para Belém, em que ele orientava um grupo de mulheres da aristocracia, né? Sim, isso. Ele foi tipo um guia espiritual para mulheres como Marcela, Paula, ensinando um ascetismo bem rigoroso. E isso também não pegou bem com parte do clero romano. Ah, entendi. Mais um motivo para sair de Roma, então. Provavelmente contribuiu, sim. Além da morte do Papa Damaso, que era um protetor dele. Aí, por volta de 385, ele partiu. E foi para Belém. Isso, e se estabeleceu lá no mosteiro que a Paula, essa seguidora rica, ajudou a financiar. E lá ele continuou o trabalho gigantesco da Vulgata, escreveu comentários bíblicos, tratados. Mas essa natureza, digamos, mais difícil dele continuou aparecendo. Continuou, sim. Ele se meteu em várias disputas teológicas bem ásperas. A mais famosa talvez seja o conflito origenista. Sobre as ideias de Orígenes. Exato. Orígenes era um teólogo que o próprio Jerônimo tinha admirado e até traduzido antes. Mas depois ele passou a denunciar as ideias de Orígenes como heréticas. Isso custou amizades antigas para ele, como a com o Rufino. Nossa, que intensidade! Mostra bem essa complexidade, né? O estudioso dedicado e, ao mesmo tempo, essa pessoa de pavio curto, talvez. Exatamente. Uma personalidade muito forte, apaixonada tanto no estudo quanto nas brigas, digamos assim. E o fim da vida dele? Os últimos anos foram difíceis. Ele perdeu amigas próximas, como a Paula e a filha dela, Eustóquio, e teve até ataques violentos lá por 416,
que destruíram parte dos mosteiros e da biblioteca dele. Que triste. Mas o legado principal ficou, né? Ah, ficou. A Vulgata, ela se tornou o texto padrão da Bíblia no Ocidente por mais de 1000 anos. O impacto disso na teologia, na liturgia, na cultura ocidental é imensurável. Então, resumindo essa nossa conversa, Jerônimo foi essa figura multifacetada. Um erudito brilhante, um tradutor incansável, obcecado pela fonte original, um asceta super rigoroso e, sim, uma pessoa de temperamento, digamos, desafiador. Isso. E o grande legado dele, a Vulgata, é um testemunho dessa dedicação toda à tal verdade hebraica. E se a gente pensar num quadro maior? Pois é. A história de Jerônimo joga a luz sobre o poder da tradução, né? E os desafios que ela traz, principalmente com textos sagrados. Essa insistência dele no hebraico original levanta debates sobre a autoridade do texto, sobre interpretação, que, olha, ecoam até hoje. Faz todo sentido ele ser o padroeiro dos tradutores, então. Com certeza. Fica, então, talvez uma reflexão final para a gente. A decisão do Jerônimo de ir contra a corrente, de priorizar o hebraico sobre a versão grega estabelecida, foi muito radical na época dele. Será que hoje, no mundo com tanta informação, tantas traduções, adaptações de tudo, textos religiosos, literatura, notícias, até software, será que a gente não enfrenta debates parecidos sobre o que é ser fiel a um original? Sobre a autoridade das versões? Essa tensão entre a letra e o espírito da tradução continua bem viva, né? Algo para se pensar.